Capítulo 62, 2, Névoa de guerra. Os movimentos dos braços pararam. Então, na área vazia diretamente acima do campo nevado, os braços cerraram seus punhos. Conforme os corpos se levantaram, montes de neve se espalharam no ar. Quando milhares de pilhas de neve foram ao ar simultaneamente, a nevasca ficou ainda mais intensa, e então, lentamente se acalmou. E quando parou, milhares de corpos estavam de pé sobre a planície branca. Barbatos suspirou. Uma nuvem de fumaça branca saiu dos seus lábios. Eu olhei para ela. Como foi? Barbatos perguntou. Apesar do friozinho, foi uma boa ideia ter me seguido aqui, não? O que é que você acabou de fazer? HM? Estava reabastecendo as tropas. Ela respondeu imediatamente. Reabastecendo as tropas. Como é que isso podia ser chamado de reabastecer as tropas? Essa garota era completamente louca. Eu havia acabado de testemunhar um certo nível de habilidade que eu jamais alcançaria, não importando o quanto eu me esforçasse. E também havia testemunhado a razão para o sistema social do mundo dos demônios, que era similar ao tribal, ainda não ter desmoronado. Os lordes demônios não eram só nobres, eles também eram sacerdotes, xamãs e santos. Os outros demônios eram obedientes porque temiam a força aterrorizante contida pelo título divino de Lorde Demônio. Um dia minha autoridade pode crescer o suficiente para permitir que eu controle a vida das outras pessoas como eu bem quiser. No entanto, eu jamais poderei controlar o que não tem vida. De repente a minha habilidade política se tornou uma mera brincadeira frente ao poder da Barbatos. Como eu ia lidar com isso? Como eu ia conquistar isso? Sem ter certeza de como aceitá-la, eu perguntei, Barbatos, quem é você? Barbatos levou seus lábios a um cadáver. Ela não fazia distinção entre os corpos com carne ou que restavam só ossos. Ela abençoou todos eles com um beijo. Uma rajada de vento nevado cortou o campo. Com a cabeça de um corpo em suas mãos, Barbatos virou seu rosto para olhar para mim. Ela deu um grande sorriso. Uma desgraçada. E então, do exército de esqueletos avançou. O Guardião do Norte, Marquês de Rosenberg, Georg von Rosenberg. Calendário Imperial. 12/03/1506. Planície de Neris, acampamento do Exército Imperial. O inimigo chegou do outro lado do campo encoberto pela neve caindo. Era noite. Escutando o batedor que havia chegado para dar seu relatório, eu fui para fora da tenda. A nevasca e a névoa haviam se fundido, tornando difícil distinguir qualquer coisa à minha frente. O batedor estava ofegando fortemente. Eu vi. General, eu vi mesmo. Eu tenho certeza. Cadáveres congelados se aproximando como um enxame. Ah, eu vi mesmo. Eu bati a neve do ombro do jovem com as minhas mãos. Na casa dos Rosenberg, os registros das guerras escritos pelos nossos antepassados eram herdados de geração para geração. O relatório que o batedor havia dito era bem fiel a uma característica atribuída a Lorde Demônio Barbatos. Não havia nada de estranho nele. Não se preocupe. Eu acredito em você. Você acredita nisso, Sir Rosenberg? Você realmente acredita nesse testemunho imbecil? O príncipe herdeiro, que havia chegado rapidamente ao escutar sobre o relatório urgente, riu caçoando. Ele estava vestindo as suas roupas de dormir e estava com um casaco de pele sobre os ombros. Eu gostaria de saber se ele passou toda a noite bebendo, já que seu pescoço e seu rosto estavam vermelhos. Vejo que, devido à sua idade avançada, os louvores sobre você ser um grande comandante estão ultrapassados. Se recomponha Rosenberg. Como é possível cadáveres se moverem? A líder inimiga é a Lorde Demônio Barbatos. Nos registros da última Guerra Santa, há muitas citações sobre a Barbatos utilizar as artes negras para controlar os mortos. Esses registros provavelmente estão errados. Você deveria pensar usando o senso comum. Este grandioso príncipe pode até estar bêbado, mas estou observando o mundo corretamente, e você parece estar sóbrio, mas ainda assim, está olhando o mundo de maneira torta. Isso é um problema que acontece quando você não bebeu álcool o suficiente. Portanto, tome um pouco.
Vamos nos deixar levar e desfrutar de um drink, Vossa Alteza Príncipe Herdeiro. Ou? Você está dizendo que não vai aceitar um copo oferecido por mim? Como este servo poderia? Eu desejo apenas proteger o príncipe herdeiro dos demônios inimigos. E uma pessoa que não foi capaz de defender uma meia parede pode conseguir me defender. O príncipe fez uma observação desagradável. Eu me calei. Estou brincando. Não fique aborrecido. O valor de suas palavras é imensurável, Vossa Excelência. O meu caro, você realmente não quer beber comigo? Apesar de você, Sir Rosenberg, ser a pessoa que mais precisa de álcool agora. Este nobre príncipe está preocupado. Estou sinceramente preocupado, Sir Rosenberg. Como é que você poderia conseguir suportar a sua vida sem álcool? Este subordinado planeja perseverar através das dificuldades. O príncipe herdeiro tirou uma garrafa do seu casaco de pele. Devido a ele estar bêbado, a garrafa escorregou das suas mãos. Ela caiu na neve, então não quebrou. Ó deuses, este bem tão precioso, disse o príncipe herdeiro, fazendo um estardalhaço. Ele assoprou a neve que havia se prendido na garrafa. Este bem tão precioso eu tentei ver através da nevasca, mas não conseguia enxergar nada. Apesar de não conseguir ver nada, ordenei os capitães para que organizassem as tropas. Os soldados que a princesa imperial havia deixado para a retaguarda eram todos, ou velhos e frágeis, ou muito cansados e doentes, incapazes de aguentar o frio da noite. Os oficiais e outros soldados haviam colocado suas bestas no chão e estavam esfregando suas mãos contra as pernas para se esquentar. Ah, este frio ainda vai me matar, os soldados velhos reclamaram. Os de reclamações se misturaram com os sons produzidos pela nevasca. O príncipe perguntou: então, a Elizabeth também te disse para morrer? Sua Alteza a Princesa Imperial disse a este vassalo que daria a ele um local apropriado. E esta cova fica junto à da família imperial? Este servo não sabe. Então você vai morrer sem saber, disse o príncipe herdeiro com a voz sem emoções. A Elizabeth é um diabo. Eu sei que ela é um diabo. Você já encarou os olhos vermelhos dela por muito tempo. Eu já. Deu para sentir cheiro de sangue. Ela é alguém que faz o cheiro de sangue surgir onde quer que ela olhe. De repente, eu fiquei curioso. Como foi a infância da princesa imperial? Ela já era como é atualmente desde jovem. Ela realmente era assim desde o princípio. Eu tossi. Senti uma sensação molhada nessa tosse. Graças aos meus anos de experiência, eu sabia que quando uma tosse seca ficava molhada, tratava-se de um mau presságio. Vossa Excelência, aconteceu alguma coisa no palácio? O príncipe bebeu seu álcool sem responder. Apesar de ele estar olhando para a mesma direção que eu, não parecia que estávamos olhando para o mesmo local. Parecia que para o príncipe herdeiro, a nevasca que nos agredia parecia ser uma ilusão. O príncipe herdeiro falou: isso tudo é culpa do meu pecado. Depois disso ele não falou mais nada. O príncipe herdeiro, Rudolf von Habsburg, era inferior à sua irmã mais nova em todos os sentidos. A rebelião que ele não conseguiu suprimir em 7 meses com um exército de 5.000 homens, foi aniquilada em 15 dias pela princesa imperial com um exército de 1.000 homens. A língua antiga, em que o príncipe herdeiro só ficou proficiente aos 14 anos, foi completamente dominada pela princesa imperial com 5 anos. Conforme o governo ruim de Sua Majestade o Imperador continuava, os nobres começaram a desejar um monarca competente. O príncipe herdeiro era ideal num. Você está vendo aquilo? Ele murmurou. Não sabendo o que eu deveria estar vendo, eu olhei para o príncipe. Estávamos em cima da colina, e ele estava olhando para baixo, em direção à base dela. Alguém está ali. A névoa da madrugada não tampava bem a parte baixa da colina. Uma perna muito fina saiu de dentro da nevasca. O pé dele pisou no caminho inclinado e enevoado que levava morro acima. Quando deu outro passo à frente, ele deixou uma pegada no local onde esteve antes, e a marca que o pé dele deixou tinha o formato de ossos.